A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham de casa também. Que Deus abençoe você e sua família, seu ministério. Se você não é inscrito ainda no canal oficial Ebenezer, se inscreva, deixa lá o seu like, para que assim seja recomendado esse vídeo para outras pessoas, para que sejam edificadas também. E nessa noite eu quero ler a palavra que está no texto de Êxodo, capítulo 16, versículo 2 até o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e quando comíamos o pão até fartar, porque nos tende trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andam na minha lei ou não. Meus queridos e amados irmãos, essa palavra nos fala sobre a palavra de Deus, porque maná é a palavra. E é interessante que a Bíblia diz que quando o povo tem como rei uma pessoa justa, o povo se alegra. Mas quando o povo tem um rei injusto, ou um governante injusto, o povo geme e sofre. Essa é a grande verdade. Por isso a palavra do Senhor diz: Bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós, olhando num retrato que estamos vivendo no nosso país, na transição de governo que está acontecendo agora no nosso país, eu olhando aqui essa palavra também me fez lembrar que grandes homens de Deus no passado tiveram a oportunidade de governar a nação de Israel. E eu quero que você entenda que assim como Deus sempre levantou um rei que servia a Deus, e também muitas das vezes era levantado um outro rei que não servia a Deus, quando o rei servia a Deus e temia o Senhor e andava nos seus caminhos, o povo se alegrava. Mas quando era um rei injusto, cruel, o povo gemia. E isso também aconteceu e acontece até na atualidade de hoje, não é diferente. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Se nós olharmos na história dos Estados Unidos da América, Billy Graham, o grande evangelista, que evangelizou o mundo em várias partes, por muitos presidentes dos Estados Unidos, Billy Graham era conselheiro deles. E isso é bom, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós vivemos um tempo de alegria também. Por quê? Porque quando eu li esta palavra falando sobre o pão que Deus derramou para aquele povo no deserto, enquanto eles murmuravam contra Deus, me fez lembrar do nosso presidente, que agora nessa transição está deixando o governo para que o outro governo assuma o poder. E ele citava sempre uma frase importante, que era de João 8,32, que diz assim: o governo que governou o país, Bolsonaro, sempre dizia assim: E conhecerei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Esse era o lema que ele carregou consigo. E depois, nos últimos dias, ele também falava sobre João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
E por fim, ele citava a palavra dizendo em Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O Brasil teve um momento bom, aonde aquele que governava era alguém que temia o Senhor, buscava o Senhor, orava ao Senhor, e isso também nos agraciava de alguma maneira, porque se o justo governa, o povo se alegra. E foram feitas pesquisas, e foi constatado que durante 40 anos foi o melhor presidente que o Brasil teve, desses 40 anos para cá. Mas agora nós estamos passando por uma transição, um novo governo. Eu sei que muitas pessoas, quando assistir esse vídeo, vai dizer: ah, pastor, você não deveria falar sobre isso, sobre política na igreja. Mas deixa eu te falar, meu amigo, a política sempre existiu desde o início da humanidade. José foi governador do Egito, reis governaram, e assim sempre foi. Nós não estamos aqui misturando política com aquilo que é consciente espiritual, mas eu estou falando de uma verdade que está na palavra de Deus, quando ele diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E Deus sempre levantou líderes que se preocupassem com o povo, não só na questão financeira, material, mas principalmente na questão espiritual. Muitos têm tentado tirar o nosso direito de expressão, e nós agora estamos passando por uma transição de governo, mas um governo sempre dizia, ele sempre falava essa verdade, o governo do Jair Bolsonaro, ele dizia sempre essa frase: e conhecereis-vos a verdade vos libertará. Ele sempre falou essa verdade. Todos que me assistem agora sabem do que eu estou falando. E ele por último dizia: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Mas o que eu quero falar mediante essa palavra aqui é que a verdade, ela sempre vai prevalecer, porque a verdade é como uma boia, por mais que você leve ela às profundezas do mar, quando você soltar ela, ela vem à tona. E a verdade sempre prevaleceu e sempre vai prevalecer. O mundo inteiro pode se levantar contra a verdade, todo o sistema da terra pode se levantar contra a verdade, mas a verdade prevalecerá. E a verdade é que liberta, a verdade é que transforma os corações. E é por isso que eu venho te dizer nessa noite: creia nessa verdade, creia na palavra de Deus, e o Senhor fará grandes coisas na sua vida. O povo, quando saiu do Egito, escravizado por Faraó, por mais de 400 anos, Deus levanta um libertador chamado Moisés, e Moisés vai libertar aquele povo segundo a ordem do Senhor dos Exércitos. E diz a palavra que o povo está livre da escravidão, mas o povo está peregrinando pelo deserto. E diz o versículo que lemos em Êxodo 16, do 2 ao 4, que o povo começou a murmurar, a reclamar, dizendo: melhor o Senhor ter nos matado lá no Egito. Sabe o que eu aprendo com isso? Que as pessoas muitas das vezes preferem ficar debaixo do chicote de Faraó do que andar na verdade. Preferem estar presas fazendo tudo que não presta, do que andar na verdade. E então, mesmo no deserto, o Deus que servimos é um Deus compassivo e misericordioso, é o Deus que nós servimos. E diz que Moisés ora ao Senhor, e o Senhor prepara maná a cada manhã que desceria, para que aquele povo se alimentasse do maná. Todo o povo de Israel teria maná, e eles deveriam recolher a porção necessária para cada dia. O que é maná? Maná representa a palavra, mas eles não deram crédito à palavra, e a Bíblia diz que eles recolheram além do que eles precisavam, e a Bíblia diz que cheirava mal
e pegava bichos, vermes, e cheirava muito mal. Então foi preciso que Moisés intervesse e dissesse para eles: olha, o Senhor ordenou que vocês fizessem dessa maneira e vocês não estão dando crédito na palavra, porque se o Senhor disse para pegar somente o necessário, por que pegar mais? Aqui demonstra uma desconfiança em Deus. Mas a Bíblia diz que aquele povo, por não acreditar na verdade, uma viagem que seria em poucos dias, se tornou uma viagem longa de 40 anos, porque eles andavam em círculo por causa da desobediência. Você sabia que quando você não dá ouvido à verdade, quando você prefere aquilo que é errado em vez da verdade, você está em desobediência a Deus, você está transgredindo a lei de Deus. E então a palavra de Deus diz, em João 5,51, Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha aí, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Essa é a verdade que nos alimenta. A nossa confiança não está em homens, a nossa confiança não está em governos ou em reis, a nossa confiança está em Deus. A única esperança da igreja, a única esperança da humanidade é uma só: a palavra de Deus. Por isso dizíamos no começo: e conhecereis-vos a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim como nós precisamos de alimento para nutrir o nosso corpo físico, também precisamos do alimento chamado a palavra de Deus. Tudo que não é alimentado morre. Se você vive e não se alimenta da palavra, desse pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Jesus Cristo, que nos dá vida eterna, nós vamos morrer. Há muitas pessoas raquíticas, há muitas pessoas na UTI agora, quando se trata daquilo que é espiritual, porque inverteram os valores, preferiram a mentira do que a verdade, preferiram o errado do que o certo, e a humanidade está anêmica, a humanidade está estagnada, estão andando em círculo como andou o povo de Israel, por não obedecer a palavra de Deus. Amigo, amiga, irmão e irmã, obreiro da casa do Senhor, fique com a verdade, creia nessa verdade que prevalece, creia na palavra que liberta, que transforma os corações. Mas a Bíblia está dizendo em Oséias, o que está dizendo aqui a palavra? Oséias 4,6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o entendimento ou conhecimento da palavra de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, e como está em Provérbios 29,2: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Saul foi escolhido como rei, porque o povo não queria mais o sacerdote Samuel, e por escolher o rei, porque eles queriam, não era Deus que tinha separado aquele rei, eles pediram o rei e Deus lhe deu, porque Deus respeita as nossas decisões. Somos nós que decidimos hoje o que será o nosso futuro amanhã. Mas a palavra de Deus, ela prevalece para sempre nas nossas vidas, porque assim como nós precisamos de alimento para alimentar o nosso corpo, nós precisamos da palavra para alimentar o nosso espírito. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que salva
batiza e leva o homem para o céu. Nessa noite eu quero te falar pelo menos de 3 verdades aqui sobre a verdade. A primeira é: obedeça à palavra de Deus, porque no livro de Samuel, 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que melhor é obedecer do que sacrificar. Você sabia que tem muita gente que anda, trabalha, corre e sacrifica muito pela obra de Deus, mas não obedece à palavra? E a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele crê que estremece, mas não obedece. Não adianta simplesmente conhecer a Bíblia e não obedecer ela. Não adianta. Mas que Deus tenha misericórdia. Olha bem que Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Será que isso não está acontecendo na atualidade em que estamos vivendo? Muitos estão sendo apenas ouvinte da palavra de Deus, mas não colocam em prática. Essa é a dura realidade, porque Lucas 6,46 diz a palavra do Senhor o seguinte: por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Falar em Deus, clamar a Deus, não é o mesmo do que obedecer a Deus. Você sabia que você pode me ouvir aqui nesse momento, aí onde você estiver, na tua casa, no carro, no trabalho, e você dizer assim: eu concordo com que o pastor Roberto está falando. Você pode fazer isso, você pode concordar com o que eu estou falando. Agora, se você continua fazendo o que é errado, não adianta nada. Você precisa decidir estar com a verdade e andar por ela. Veja que o povo de Israel, eles recolheram além da medida que Deus tinha ordenado, e a Bíblia diz que eles recolheram para o outro dia, e pegava verme, criava verme, cheirava mal, e isso não é o que Deus quer para cada um de nós. Deus tem algo novo a cada dia para mim e para você. Tem pessoas que não vão mais aos cultos, pessoas já não congregam mais, vão na igreja quando dá certo, de 15 em 15 dias, de domingo em domingo, e não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que você receba todos os dias o maná fresquinho que desce do céu. Esta palavra é o maná, esta palavra é a palavra que vai alcançar seu coração, se você crer nas palavras do Senhor. Mas quando o povo recolhia além da medida, eles demonstravam falta de confiança em Deus, e era rebeldia à palavra do Senhor, porque a ordem de Deus é uma só. Se Deus diz que prostituição é pecado e acabou. Se Deus diz que cobiçar a mulher do próximo é pecado e acabou. Não adianta mudar o rótulo ou a embalagem, porque pecado continuará sendo pecado. Porque pecado não é o que eu digo que é pecado, o que o homem diz que é pecado. Pecado é o que a verdade da palavra diz que é pecado. Isso é pecado e ponto final. Então toma posse. Não adianta apenas nós lermos a Bíblia, mas nós devemos praticar, obedecer a palavra de Deus. Não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se você não obedece, não pratica, você se torna como a onda do mar que é levada de um lado para o outro. Você não tem fé, a sua fé é incerta. É como a folha seca do Salmo de número 1 diz, que o homem sem Deus é como a folha que o vento leva para onde quer. Mas quem crê e obedece a palavra, está fundamentado na verdade, e a verdade é Cristo,
e Cristo é a rocha, Cristo é a base da igreja do Senhor. Sabe por que muita gente começam bem e terminam mal? É porque deixam a palavra. Tem gente construindo a casa na areia, ele tem pressa. Deus não tem pressa de forjar o nosso caráter. Deus trabalha dia após dia. Deus não tem pressa. Deus trabalha da maneira correta e do meio, da forma certa. Importante que quando vier os ventos, a dificuldade, a sua casa vai ficar de pé. Por quê? Porque ela está firmada na rocha, e a rocha é Cristo, e essa é a verdade que prevalece. Então guarda a palavra no seu coração, pratica ela e obedece ela, e você terá grandes resultados. 2, alimente o seu espírito com a palavra de Deus todos os dias. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus. Apocalipse 3:20 está escrito assim: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir, ou seja, ouvir a palavra e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Olha que coisa linda. Deus está batendo a porta nesse dia, nesta hora, nesse momento. Mas o seu coração é a única porta que tem a maçaneta do lado de dentro. É só você que pode abrir essa porta. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, ou seja, dar crédito à palavra, à verdade, ele vai entrar, e você terá seu espírito alimentado por essa verdade que é a palavra de Deus. Mateus capítulo 6:33, buscai pois primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você já percebeu que os valores estão sendo investidos? Por quê, pastor Roberto? Porque as pessoas hoje dão crédito àquilo que perece. As pessoas estão mais preocupadas em buscar as coisas desta terra do que buscar o reino de Deus. É por isso que Jesus disse: buscai primeiro, dá prioridade à verdade, dá prioridade ao reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas na geração que estamos vivendo, buscam aquilo que é material e que é perecível, e não é isso que Deus quer para nossas vidas. Quando você alimenta o seu espírito, quando a tua alma está fortalecida, você pode ter certeza que todas as outras coisas serão acrescentadas naturalmente para você, para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu ministério, para a sua vida profissional. Deus não fica devendo nada para ninguém. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Mateus 5:6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. A palavra não é para pessoas que se colocam como vítimas, vive vitimizando, dizendo: eu não posso, eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco. A palavra da verdade é para quem tem fome e sede de justiça. A palavra de Deus não é para quem se faz de vítima, faz de conta que não está ouvindo. A palavra de Deus não é para quem não quer. A palavra de Deus, as maravilhas da verdade, é para quem tem fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de justiça, então dá glória, porque você é bem-aventurado, diz a palavra. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando você tem fome da verdade, quando você tem fome da palavra, a sua alma, o seu espírito é alimentado e você se sente saciado. Há muitas pessoas que, por não ter essa verdade que liberta, estão buscando se refugiar nas drogas,
na prostituição, nas bebedeiras, nos vícios das drogas. Porque o historiador diz que no coração de todo homem tem um vazio, que é do tamanho de Deus. Só o Senhor pode preencher esse vazio da tua alma. Não adianta ter posses e riquezas se a tua alma está faminta. Não adianta você ser um maior profissional na terra se você não tem essa verdade no seu coração. Muitos são ricos, riquíssimos, e são no mesmo instante pobres de espírito. Você sabia que as pessoas que mais, não são todas, mas a maioria das pessoas que mais têm dinheiro são as mais pobres? Por quê? Porque são pobres da graça de Deus. Riqueza para Deus não consiste naquilo que você tem ou possui. É bom, é agradável você comer o que quer, viajar, comprar o que quer, é bom, é ótimo. Mas se falta essa verdade, falta Cristo, nós estamos perdidos. Porque a Bíblia diz que nós seremos os mais pobres, miseráveis, e nus e cego. Mas Deus diz: compre do colírio para que tire essa cegueira. Que colírio é esse? É a palavra de Deus que abre os nossos olhos para a verdade. Riqueza para Deus não consiste naquilo que temos, mas aquilo que nós somos diante de Deus. Não importa se você mora numa casa na favela, no morro, se você mora na roça, ou até debaixo de uma lona, mas se você tem Deus, você tem tudo. Se você vive essa verdade, você está guardado e amparado para a glória de Deus. Mateus 4,4 diz a palavra, olha o que diz a palavra: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Entende isso nesse momento, nesta hora? Nem só de pão, nem só das coisas dessa vida vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a verdade que liberta, que transmite a nós a vida que nós precisamos. O texto que nós lemos diz que o povo de Israel se alimentou do maná até entrar na terra prometida. A palavra de Deus, ela é o maná que alimenta o nosso espírito cada dia. Por isso não podemos deixar de alimentar diariamente da palavra do Senhor. O povo só deixou de se alimentar do maná quando entrou lá na terra prometida. Quando eles entraram na terra, o maná cessou. Quando entrarmos na Nova Jerusalém, não haverá mais necessidade desse maná, porque nós estaremos para sempre com o dono da verdade. Ele será o sol que alumia a cidade santa. As ruas são de ouros e os muros de cristais, e tem a árvore da vida e uma fonte inesgotável de vitória nunca mais cessará. Toda lágrima será enxugada do rosto daqueles que hoje, por amor ao Senhor, têm sido injustiçados. Muitos estão sendo injustiçados, muitos estão sofrendo, chorando. Fica tranquilo, porque quando a verdade chegar, toda mentira será envergonhada. Conhecerei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que muitos cristãos não conseguem continuar firme na caminhada com Deus? Porque eles deixam de se alimentar da palavra de Deus. É por isso que muitos começam bem e terminam mal.
Mas a Bíblia vai dizer em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você não pode deixar a palavra de lado. Não importa o tamanho da vitória que Deus te deu, quem você era, e Deus mudou a sua vida. Você vivia caído pelos becos da vida, você vivia no lamaçal do pecado, ninguém acreditava em você. Deus restaurou a sua vida, mas você precisa continuar professando essa verdade. É por isso que muitos têm parado, porque eles conheceram e não prosseguiram. Nós precisamos conhecer Deus e prosseguir em conhecer todos os dias. A Bíblia diz que a nossa vida com Deus é como o romper da aurora, vai clareando, clareando, até então se tornar um dia perfeito. Um dia seremos perfeitos como Ele é, porque esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Esse corpo mortal se revestirá de imortalidade, e assim nós seremos como Ele é. É por isso que é bom viver na verdade, praticar a verdade, obedecer a verdade, porque ela sempre prevalecerá. Mateus 6,11 fala sobre a oração do Pai Nosso, e fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem muita gente que pensa também só naquilo que é material, não pode faltar o pão na mesa, o nosso corpo é importante, melhor do que isso é o pão que alimenta o nosso espírito. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, que é a palavra de Deus. Ame a palavra, viva a palavra, e você será feliz. Você não terá motivo mais para chorar, você não terá motivo mais para reclamar. Você verá o mundo em que estamos vivendo, com todas as perversidades, com todas as mentiras, com todo o engano. Você verá um mundo de forma diferente, porque você está com os pés fixados na terra, mas o teu coração está pulsando no céu. Amém? Terceiro ponto: não rejeite e nem despreze a palavra de Cristo e sua palavra. Mateus 10:33: mas quem aqui me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Tem muita gente pisando na palavra, tem muita gente que diz ser cristão e negam Jesus toda hora. Como, pastor? Através das atitudes, através da omissão. Porque se você omite fazer aquilo que Deus te dá a oportunidade para fazer, você está pecando, diz a palavra de Deus. Omissão também é pecado. Então faça o bem e não perca oportunidade. Mateus 26:34, a Bíblia vai dizer que aquele que andou com Jesus, chamado Pedro, negou Jesus por 3 vezes, antes que o galo cantasse. E o que aconteceu na vida de Pedro? Ele pereceu como fez Judas, que traiu Jesus? Não, Pedro se arrependeu e teve uma nova oportunidade. Judas também poderia, se ele quisesse, ele poderia ter se arrependido, mas muitos fazem como Judas, em vez de sentir arrependimento, sente remorso. Lembra que ele jogou as moedas e o povo disse: nós não temos nada a ver com isso, e a partir daquele momento ele entrou em agonia, em perturbação, e acabou se matando, tirando a própria vida. Ninguém deva lutar, ouça o que eu vou te dizer, ninguém deva lutar contra a sua consciência, homem nenhum. Não adianta você fazer o que é errado e a sua consciência está dizendo para você: você errou. Não adianta você fazer o que você bem quer e quando deitar a cabeça no travesseiro,
a sua consciência está dizendo: se você não poderia ter feito isso ou aquilo, e isso é ruim. Você vive, mas vive sem paz. E a melhor coisa que tem é ter paz com Deus e com os homens. Essa é a verdade que liberta. A Bíblia diz que quando aquele povo recebe o maná no deserto, eles agradeceram a Deus, glorificavam o nome do Senhor. Mas diz a palavra que o tempo passou e eles começaram a enjoar e começaram a reclamar do maná que Deus tinha enviado. Não é assim que acontece hoje? A pessoa chega na casa de Deus, recebe a palavra com entusiasmo, com alegria, com satisfação, e o tempo vai passando e muitos começam a enjoar da palavra, não querem mais ouvir a palavra. Pastor Roberto, que coisa é essa? É bíblico. 2 Timóteo 4,3, a Bíblia diz: pois virão tempos difíceis, que não suportarão ouvir a sã doutrina, mas sentirão nos ouvidos como comichões, como bicho nos ouvidos, e não conseguirem ouvir a palavra da verdade. Muitos não querem ouvir esta verdade. Pilatos procurou para Jesus: quem é a verdade? O que é a verdade? Ele estava diante da própria verdade, perguntando: o que é a verdade? Não sabia que ele estava diante da verdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos começam a vida muito bem, servindo, adorando, buscando a presença do Senhor, mas muitos terminam rejeitando e desprezando a palavra de Deus. Sabe que o Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: vocês começaram no Espírito, mas estão terminando na carne. Muitos estão vivendo essa realidade, começaram bem, estão terminando mal. A Bíblia vai dizer no provérbio o seguinte, que é melhor o fim das coisas do que o começo dela. Não adianta começar bem e terminar mal. O bom é começar bem e terminar bem, mas é muito melhor talvez até começar mal e terminar bem, porque o fim é que vai justificar os meios. Não é como diz que os meios justificam o fim, mas é o fim que justifica os meios. Esta é a verdade que não quer calar. Quando lemos a palavra, não é fácil, não é? Reclamamos de sono. Quando nós nos dispomos a ler a palavra de Deus, nós sentimos cansaço. Para ir à igreja é aquela dificuldade, aquela luta, aquela batalha. E você se pergunta: por que quando eu vou ler a palavra eu tenho sono? E quando eu estou diante da tela de uma televisão assistindo um filme ou uma programação, eu não sinto sono. Mas quando pega na palavra vem um sono, não vem? Quando é para ir para a igreja parece tanto imprevisto, tantas coisas. Sabe o que é isso? É bíblico. Capítulo 6 de Efésios, versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e nem sangue, mas é contra os principados nas regiões celestes, contra o principado das trevas deste século. Amados, a luta da igreja não é contra sangue, não é contra pessoas, não é contra partidos A e B. A luta da igreja é contra os demônios nas regiões celestiais. Não importa o que está acontecendo, não importa o que vai acontecer, porque tudo está no controle de Deus. E a última palavra vem do Senhor. A verdade sempre irá prevalecer. A verdade sempre irá ganhar. Pode demorar,
Pode parecer que não está dando certo, fica tranquilo, porque se você conheceu a verdade está libertando você, fique com ela, porque no futuro, bem próximo, você vai levantar a bandeira da vitória. Eu não sei de que religião você é, isso não importa, porque as religiões apartam as pessoas, distanciam as pessoas umas das outras, mas Cristo une as pessoas, Cristo une cada um de nós, e eu quero nesse momento orar com você, que ouviu e acompanhou essa palavra, entendeu que a verdade prevalecerá sempre, e quer essa verdade na sua vida, no teu coração. Feche os teus olhos se puder, coloca a mão no teu coração e eu quero orar por você. Pai, como nós falamos no início, conhecerei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Assim como o Senhor disse a Nicodemo, necessário é vos nascer de novo, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, meu Deus, entra nesta causa, entra nesta casa, entra nesta família, entra nesse negócio. Senhor, restaura a visão do teu povo e traga vida e vida com abundância, porque somente em Ti encontramos a verdadeira verdade que transmite vida ao nosso ser. Obrigado, meu Deus. Guarda o nosso Brasil, guarda essa terra, e que o Senhor estenda as mãos de misericórdia e dê vitória, e agradecemos ao Espírito Santo de Deus por mais essa oportunidade. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, e até a próxima oportunidade. Amém.